Andy aqui de novo para mais um vlog, meu quarto vlog. E o vlog de hoje é a respeito de parte elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e erros muito comumente encontrados em parte elétrica. E se você é um cara que curte fazer a manutenção da sua própria guitarra, ou se você está começando a trabalhar com isso, a ter algum tipo de curso de eletrônica, ou o que quer que seja, esse vídeo pode ser bastante útil para você. Ao invés de eu ficar aqui falando do ponto de vista do cara que só leu N artigos sobre o assunto e que pesquisou muito no Google, eu trouxe um cara muito mais experiente e muito mais qualificado para isso do que eu. O meu luthier, Guitar Tech, também meu grande amigo e parceiro, Gustavo Cebrian. Ele esteve aqui em casa essa semana para instalar os captadores da Tesla na minha guitarra, na F2, com o humbucker na ponte. E eu aproveitei para filmar a parte dessa troca de captador e pedi para ele falar um pouquinho de mitos e erros comumente encontrados nesse tipo de instalação. Então agora eu vou passar para o Gustavo e eu espero que goste. Olá, meu nome é Gustavo Cebrian e estou aqui hoje para regular e trocar os pickups dessa guitarrinha maravilhosa do Andy, a F2. Vou colocar um trio de Teslas, Opus 1, humbucker, dois óculos assim no braço. A gente está substituindo esses captadores, que são os SUR. Eu vou mostrar alguns erros, algumas peculiaridades dessa troca de captadores e parte elétrica, que eu acho que são coisas que as pessoas não sabem e perdem um pouco de som e podem gerar ruído. Então eu vou dar um tapa geral nessa pequena história que é parte elétrica de instrumento. Bom, vamos lá. Acho que o grande truque aqui, uma das coisas que eu gosto de falar é o seguinte: nada de excesso de fio. Nada. Fio tem que ser a ponta certa. Ah, mas eu quero tirar o captador depois para poder vender o captador. Eu acho que as pessoas tinham que comprar já algumas coisas definitivas ao invés de ficar testando. Um bom conselho: faz uma boa gaiola de Faraday, que é o que a gente chama de blindagem. Ela realmente tem que vedar a guitarra inteira, você não pode ter 1 milímetro de falta de vedação, principalmente quando você tem um captador single coil que tem ruído. Então, o que eu faço? A guitarra inteira é blindada. Todas as cavidades eletrônicas, tanto aqui na cavidade traseira quanto na cavidade de captadores, eu suprimo, inclusive na tampa. Boto a ponta certa de fio, não gosto de deixar fio encostando um no outro. Majora, tira logo. Uma coisa importante é você usar sempre os potenciômetros de valores perfeitos. No caso, 250K para single coil, 500K para humbucker, salvo algumas exceções de alguns captadores que te pedem, o próprio fabricante ele pede para você colocar um valor diferente caso você queira ter um pouco mais de agudo, mas a priori, se você colocar um potenciômetro de 500K numa guitarra com single coil, você vai gerar um ruído enorme, vai passar muito mais agudo. Ela vai parecer esganiçada, não como uma Telecaster que tem aquele som característico dela, mas ela vai ter um over de agudo muito grande. E outra coisa a ser respeitada é o tipo dos potenciômetros. A gente tem dois tipos, o logarítmico e o linear, a priori, o A e o B. O B é sempre volume e o A é sempre tônico. O que acontece se você trocar isso? Se você colocar um potenciômetro A para o volume, ele vai abrir rápido demais e você não vai ter controle. A mesma coisa no tônico. Então você vai ter um potenciômetro que você não tem muito controle com ele. Ele abre rápido demais lá pelo 8, pelo 10, ou então ele abre rápido demais no início. Então ter um controle fica um pouco capenga em relação a isso. Outra coisa interessante que eu gosto sempre de falar é usar solda de boa qualidade. Isso é primordial. Eu gosto de usar 3 marcas de solda, para mim, que são as melhores soldas do mundo: é a Cast, a Cobix e a Cesbra. São nacionais, são muito boas. Eu não abro mão de usar uma solda de boa qualidade.
Bom, vamos começar a tirar aqui os fios. Agora eu vou passar a guitarra do outro lado. Onde está o ferro? Uma coisa que a gente também sempre gosta de falar é o seguinte: a ferramenta correta é 50% do trabalho bem feito. Se você tiver um parafuso grande de Phillips, use uma chave grande. Se você tiver um parafuso pequeno, use uma chave pequena, porque você não danifica nem a sua chave nem o parafuso. Você pode acabar perdendo o parafuso. Eu canso de mexer em instrumentos, principalmente os parafusos de escudo, estão muito desgastados. Eu acabo tendo que fazer uma destruição de escudo para tirar um parafuso. Manter ele sempre com um pouquinho de óleo. Você vê, eu soltei a parte eletrônica primeiro para depois puxar o captador. Então é uma coisa que você tem que fazer, porque se você vai virar a guitarra para um lado e para o outro, o captador vai estar solto, você vai acabar rabiscando a guitarra, ou então vai acabar rabiscando o captador. Para quem quer ter um visual sempre novinho no instrumento, é legal fazer isso com muito carinho. Pronto, saiu aqui. Talvez eu precise, é legal não jogar fora os pedacinhos pequenos de fio. Pode ser que você, para aterrar o captador, o espaço, a distância da chave seletora até o potenciômetro mais perto pode ser grande. Então é legal você ter sempre uma sobrinha de fio e pensar umas 5, 6 vezes antes de fazer uma solda. O mais importante, se você pensar, você só age uma vez, você não precisa agir mais de uma vez. E sempre que for colocar o captador, tirar primeiro da ponta para lá e ao contrário. Porque muitas guitarras têm a cavidade furada do braço para dentro. Então você tem que colocar primeiro esse captador, puxar o fio para dentro, depois do meio, puxar o fio e depois da ponta. She's kind of backwards, she's kind of psycho. She likes to ride fast on a motorcycle. No, I can't forget how she tastes on my lips. She's as good as it gets. I like a little bit of homegrown. She gets me stoned. Oh, Sem pressa. Qualquer coisa que for fazer, tem instrumento, você não pode ter pressa. a little homegrown. A construção do captador. É o AWG42. A Staggered Pole, você vê os polos são medidos para altura diferente para compensar o raio da guitarra. Uma construção bem vintage. Eu gosto, é mais confiável você ter esse tipo de construção do que muitos captadores são selados. Te dá uma facilidade de você visualizar o que está acontecendo. Claro, quando arrebenta um fio por dentro, é praticamente impossível você detectar algum problema, só se ele for muito aparente. Vou colocar com muito carinho aqui os fios. Eles são fios de pano encerados. Para single coil, para mim, historicamente são os corretos, apesar de eu gostar muito dos captadores tipo Gibson, que são enrolados com malha metálica. Eu vou
testar aqui para ver se passam os captadores, os parafusos originais, por causa do acabamento dourado da guitarra. Apesar de ver no kit vir o parafuso para escudo e a borrachinha que a gente gosta tanto, que eu acho mais legal do que mola. No caso, como a gente fez essa guitarra com o captador colado na madeira para ela ressonar mais, mola dá uma sustentação para mim melhor. Vamos ver aqui se ele passa a contento. Não, ele não passa. Então a gente vai usar os parafusos do fabricante. Então aqui é o braço. Tá separado. É legal fazer sempre isso. Trocar um captador, já colocar ele na caixa correta, para depois você não ter problemas com desorganização. Muito carinho, sem pressa. Como aqui a guitarra é presa na madeira, o captador é preso na madeira, eu levo o parafuso até o final. Então ele já uniu a base, que é onde tem a rosca, com a capa. O prefeito, é o governador sobrevoando esse jogo. Beyond the sky, I'm ready to fly. Yeah, I'm ready to fly. Fizemos o primeiro. A fiação já está aqui. É legal fazer um por um, né, para você não ter problema. Então a gente tem uma sobra de fios, sempre vem, né? Eu tenho o costume de fazer o seguinte: eu gosto de deixar os fios em suspensão. Então o que eu faço? Eu meço até onde eu vou precisar o fio, para ele não encostar na minha blindagem. Pego um alicate de corte, sem medo, corto o excesso de fio. Aqui no captador, eu quero só que ele chegue no polo. Então eu corto o excesso de fio também. É fácil de trabalhar com esses condutores com malha, que você puxa um pouquinho a malha, ele já está aqui, você não precisa ter um descascador de fio. É legal ter, porque não é sempre que você pega um captador que tem esse tipo de acabamento. Então o primeiro já está mais ou menos encaminhado. Agora vamos pegar a solda. Solda é uma cola, então a gente coloca um pouco de um lado, do outro lado eu já tenho a solda, então eu vou vir aqui, eu venho e instalo o primeiro captador, para você não se perder em relação a posições de captador, depois você ter que desmontar a guitarra para refazer a solda. O terra eu vou deixar solto por enquanto, porque eu quero colocar eles todos juntos. Então a gente já está com o braço feito. Vamos partir para o segundo. O motivo de eu deixar o aterramento por último, que eu pego os 3 captadores, faço uma solda só junto com o aterramento da ponte, eu uno todos eles num cantinho, então fica só uma pontinha de solda, fica mais limpo e o aterramento fica melhor. Pronto. Vou tampar. Bem, pessoal, esse foi o vlog da vez. Eu espero que tenham gostado. Se você curtiu, achou informativo, clique em gostei, adiciona o vídeo aos seus favoritos, se inscreve no canal, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Tô com vários planos, tô esperando algumas coisas chegarem
O correio infelizmente está em greve, então a gente tem que esperar um pouquinho mais do que de costume. Fora outros itens que ainda não estão prontos. Enfim, eu não quero ficar falando muito para não estragar a surpresa antes da hora. Mas de qualquer forma, se inscreve no canal e fica de olho que em breve tem coisa bacana por aí. Forte abraço, até a próxima.